esses problemas de fragilidade na segurança, né? Uhum. O governo federal mesmo já não estava usando, mas agora a coisa se espraiou aí no âmbito da administração estadual, né? Difícil. É verdade. Eu falei para o pessoal que esse aqui era mais seguro, que era para a gente entrar. Eu excluí o Zoom, o pessoal, todo mundo lá também excluíram do partido, tudo que a gente ficava conversando as coisas. Ai, meu Deus. Mas vai dar tudo certo, né? Com certeza. Vamos lá. Ana Tailine. O pessoal está começando a entrar aí. Nayara, Ismael. Todo mundo recebeu aí, né? O material, todo mundo teve acesso ao material, né? E aí, Lincoln? Opa! Ah, legal. A galera tá entrando. Esperar o pessoal entrar um pouquinho aí. E aí a gente já começa a nossa aula. Bom, ele está escondendo a câmera, ninguém quer mostrar vídeo. Tá muito feio, professor, nessa quarentena. Tá todo mundo vendo aí essa janela que eu estou dividindo? Eu estou vendo, professor Suelane. Eu vi também. Tá vendo a apresentação aí, né? O slide está passando aí? Sim, tá ok. Legal. E estão me vendo também? Não. Sim, estamos lhe vendo. Legal. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a conversar então. Professor, eu nunca imaginei que eu ia sentir saudade tão rápido dessa turma e do senhor. Mas faz falta, né? A gente não tem ideia do quanto pequenas coisas fazem falta quando a gente está numa situação de exceção, né? É verdade, o quanto a gente já se apegou, né? O quanto essas pessoas fazem parte da vida da gente. Muita saudade de todo mundo. Que legal, com certeza. Eu estou sentindo muita falta da sala de aula, muita falta de estar em contato com os alunos, assim, com vocês. Né? E sei que muitos de vocês também, né? Não é fácil, não. Pessoal, vamos começar a conversar sobre... Olha o pessoal entrando aí, entrando muita gente. Vamos começar a conversar sobre o que a gente chama de teoria da regra matriz de incidência tributária. Eu estou gravando a aula e posteriormente eu vou disponibilizar a aula no Google Classroom, né, e vou botar lá no canal, no meu canal lá no YouTube, para quem quiser assistir a aula, rever, e para quem não está assistindo agora, tá? Então, pessoal, boa noite, né, a todos vocês. Espero que todo mundo esteja bem aí nas suas casas. Hoje a gente resolveu parar um pouco de falar do CTN, né? Só para que tenham essa percepção. Nós já acabamos a obrigação e crédito tributário e vocês fizeram uma atividade de responsabilidade tributária. Em linhas gerais,
foi isso que a gente fez ao longo desses dias, né, que a gente está afastado fisicamente. Vocês lembram que lá no início do ano eu havia designado um livro para que fosse lido e que esse livro seria utilizado, seria objeto de uma atividade em sala de aula, valendo o trabalho da segunda NPC. Né? Certamente muitos de vocês estavam lá na hora que falei isso, reiterei isso algumas vezes, né? Que é aquele livro de Hipótese de Incidência Tributária do Geraldo Ataliba, né? Que foi o livro que a gente já deixou lá no começo do ano, designada a leitura dele. Hoje eu decidi não seguir falando do CTN, até porque a gente está em dia com a matéria, eu acho até que a gente está bem adiantado em relação à matéria de direito tributário, mas para dar uma força, né, fazer uma introdução, por assim dizer, na teoria do Geraldo Ataliba, né, para que facilite a vocês a leitura e vocês procurem entender um pouco mais de como é que funciona essa teoria, que é uma teoria, inclusive, muito utilizada, inclusive, no exame de ordem, né? Vira e mexe tem questões sobre a teoria da regra matriz de incidência tributária. Então, é algo que a gente não pode deixar de falar, né? Porque é algo corriqueiro aí para o pessoal do direito tributário, né? Então, vocês certamente se depararão, seja no exame de ordem, seja o pessoal aí que vai advogar, eventualmente vai se socorrer da teoria em determinada situação. E aí eu preparei uma apresentação, essa que está projetada aí para vocês, né? Mandei lá no Google Classroom, então vocês já têm acesso a isso. E a ideia hoje é explicar um pouco dessa teoria para que vocês consigam ter uma familiaridade antes mesmo de ler o livro, porque a próxima atividade, pessoal, vai ser justamente em relação ao livro, tá? Aquela atividade, com a diferença que essa atividade ela vai ser virtual e eu devo disponibilizar para vocês ainda essa semana, tá? Só para adiantar o serviço. Então, vocês devem ter uma segunda atividade. Já adianto a vocês que nós teremos uma avaliação de trabalhos valendo 5 pontos para as 2 NPCs, e no nosso retorno nós devemos ter uma prova valendo 5 pontos. Então, essa deve ser a avaliação padrão adotada pela instituição para todos os cursos, né? A gente vai ter uma avaliação para as 2 NPCs, considerando esse período aí que está se prolongando mais do que se esperava, tá? Então, eu já passei um trabalho, aquele primeiro trabalho de responsabilidade tributária, ele vale 2,5 pontos, e o segundo trabalho, que é esse que eu vou passar essa semana, ele vai valer também 2,5 pontos, tá? Conversem com quem não está participando das aulas aí, tem muita gente que entrou na sala, mas não está assistindo às aulas, pouca gente, nem todo mundo está assistindo a aula. É a turma que eu tenho a maior frequência das minhas turmas, é essa turma aqui do 5º ano, então parabéns para a turma, mas ainda assim alguns colegas que não estão participando ativamente, nem das aulas e nem da entrega do primeiro trabalho. Eu acho que uns 5 ou 6 ainda ficaram sem entregar o trabalho. Aqueles lá, como já disse na outra aula, eu vou receber todos eles, inclusive os atrasados, tá? Aqueles que entregaram com atraso, todos vão ser recebidos sem nenhuma penalidade nesse aspecto. Tá bom? Alguma pergunta aí antes da gente começar? Tudo certinho? Tudo certo, professor. Então vamos lá. Tudo certo, pode arrastar aí. Oi? Não, tudo tranquilo, pode começar. Beleza, então, pai, vamos lá. Pessoal, essa teoria, né, a chamada teoria da regra matriz de incidência tributária, é algo que é a base de toda relação que surge no direito tributário, né? Se a gente for lembrar, a gente já estudou anteriormente que o direito tributário se preocupa justamente com essas relações que se estabelecem entre fisco, né, entre Estado e contribuinte, né? E eu já expliquei inúmeras vezes, quando eu falei em obrigação tributária, quando eu falei em crédito tributário, que tudo nasce, né, tudo começa quando o legislador vai lá e edita uma norma, né, edita uma lei, criando naquela lei hipóteses abstratas, gerais e impessoais, né,
Hipóteses essas que, se confirmadas no mundo real, faz surgir a chamada obrigação tributária. Foi mais ou menos assim que eu expliquei, ou que introduzi o conceito de obrigação tributária. É algo que surge em razão de você, contribuinte ou responsável tributário, praticar um fato no mundo, no mundo real, e esse fato, por estar previsto na lei tributária, faz surgir a obrigação. Seja ela a obrigação principal, seja ela a obrigação acessória. Né? Foi mais ou menos assim que eu expliquei. E isso tem tudo a ver com essa teoria, né? E essa teoria, na verdade, a chamada regra matriz de incidência tributária, verdadeiramente, é uma norma de conduta. E a finalidade dessa norma de conduta é disciplinar essas relações de Estado com, como eu coloquei no slide, com os seus súditos, ou seja, com os contribuintes, né? Então, toda vida que você pratica um fato, a exemplo de aquisição de um imóvel, a doação de uma casa, receber salários pelo seu trabalho, né? São fatos da vida que são praticados, que todos esses fatos que exemplifiquei trazem repercussões tributárias. Por que trazem repercussões tributárias? Porque tem uma norma de conduta, tem uma lei dizendo que naquela circunstância a aquisição da propriedade de um veículo automotor vai gerar para o Estado o direito de cobrar o IPVA. E o dever do contribuinte que adquiriu o veículo de pagar o IPVA. Né? Então, basicamente, eu tenho a lei, que é geral, abstrata e impessoal, e do outro lado eu tenho o fato jurídico, o Cícero comprar o carro. Meu velho exemplo do Cícero comprar o carro, né? Que é o fato que a gente chama de fato imponível, né? O que Geraldo Ataliba nomeou de fato imponível. Né? Então, senhores, a ideia aqui qual é? É esmiuçar os elementos que cerceiam, ou que circundam não cerceiam, mas circundam essa teoria da regra matriz. E eu coloquei justamente que através dessa teoria você consegue estudar o interior da norma, né? Quais são os elementos que levam ao surgimento dessa relação jurídica que se estabelece entre fisco e contribuinte, né? Essa é a ideia. Pois bem, de um lado, então, senhores, nós vamos ter a lei, né? Eu coloquei até ali a hipótese, mas vamos ter a lei, né, que vai definir essas situações, e essas situações, em se confirmando no mundo dos fatos, vai fazer surgir a obrigação. Então, de um lado, nós temos a hipótese, né, ou o antecedente, e do outro lado, nós vamos ter o consequente. E entre esse antecedente e o consequente, que eu vou explicar melhor agora, nós temos o que o Geraldo Ataliba chama de imputação deontica, né? É o tal do dever ser, né? O que vem lá da deontologia, é o dever ser. Porque é função e é obrigação do Estado cobrar o tributo toda vida que ele verificar que determinado fato previsto em lei ocorreu. O Estado não pode escolher se vai cobrar o tributo ou não, né? Ele vai cobrar o tributo se o Cícero comprar o carro. Então, não vai caber ao Estado escolher se ele vai cobrar o IPVA do Cícero ou não vai cobrar o IPVA do Cícero. Né? A lei impõe essa consequência. Né? E vamos estudar isso agora de uma forma mais específica. Então, vejam, na teoria do Geraldo Ataliba, esse dever ser do Estado, né, essa obrigação que traz como consequência o surgimento da relação jurídica e o pagamento do tributo, né, ele decorre aí do que ele chama de conectivo deontico, né, o que liga o antecedente ao consequente. Essa ligação, ela se dá, segundo ele, duas formas, né? A primeira das formas, a vinculação entre a hipótese e a consequência, aquilo que está abstrato na lei que se confirma, e a consequência, que é o Cícero pagar o IPVA, por exemplo, né? Que ele chama de dever ser interproposicional, entre a proposição hipótese e a proposição consequente. Então, é um link, né? É uma ligação entre a hipótese, né, que se confirma no mundo real, e a consequência dessa confirmação, que é o surgimento da obrigação tributária. Né? E aí o Geraldo Ataliba vai mais além. Ele também fala na vinculação de sujeitos dessa relação.
né, que aí seria um segundo dever ser, que seria não a interproposicional, mas a intraproposicional. E essa conexão intraproposicional, né, esse dever ser intraproposicional, ele vincula o sujeito ativo da relação, que no caso aqui é o Estado, é o poder público, é o fisco, e do outro lado o sujeito passivo, que é o contribuinte. Há uma vinculação entre esses dois em razão de um objeto prestacional, como eu coloquei aí, que seria justamente o quê? A obrigação de pagar o tributo. Então, a teoria, ela circunda, né, partindo da premissa de que, uma vez acontecendo o que está no lado do antecedente, vai surgir um dever ser, uma obrigação que vincula esse antecedente ao consequente, a hipótese ao consequente, ao pagamento do tributo, ao surgimento da relação jurídica, e, ao mesmo tempo, há uma vinculação dos sujeitos dessa relação, no caso, Estado e contribuinte. Né? Então, nessa vinculação, né, surge justamente, e é em torno dessa vinculação que surge justamente a tal da teoria da regra matriz de incidência tributária. Né? E aí o Geraldo Ataliba já deixa claro, e vários autores fazem isso também, né, que aí o fato gerador, e o próprio legislador do CTN, né, quem elaborou o CTN, efetivamente até utiliza, em algumas vezes, até de forma indistinta, né? Mas se a gente fala em fato gerador, pessoal, a gente tem aí duas acepções, ou duas visões acerca dessa expressão fato gerador. A primeira delas, que está aí no slide, a descrição legislativa do fato, que faz nascer a relação jurídica tributária. Lembram lá do ser proprietário de veículo automotor, que está lá na lei de IPVA? Esse seria o fato gerador abstrato para alguns. Né? Geraldo Ataliba entende que essa expressão, a melhor que seria utilizada, seria a hipótese de incidência, que é o que está descrito na lei, de forma abstrata, geral e impessoal, e, se confirmando no mundo real, faz surgir a obrigação. Então, o ser proprietário de veículo automotor que está na lei seria o fato gerador aí, o 1, aí no slide, né? Que a gente vai ver lá na frente que a melhor expressão a ser adotada não seria fato gerador, seria hipótese de incidência, porque o que está na lei não é fato, o que está na lei é hipótese, é abstrato, né? Bom, uma segunda visão da expressão, da utilização da expressão fato gerador, essa até mais coerente, né? Alguns utilizam o fato gerador como sendo o próprio fato, o próprio acontecimento, né, que dá origem ao surgimento da obrigação. Né? Eu coloquei até aí, o próprio acontecimento relatado no antecedente da norma individual e concreta do ato de aplicação. O que seria isso aí, professor, o próprio acontecimento? O Cícero comprar o carro. Isso é um fato gerador? Sim, porque o Cícero comprar um carro faz surgir uma relação no que diz respeito ao IPVA. Vai surgir a obrigação do Cícero pagar o IPVA. Né? Então, nesse caso aí, senhores, nesse caso aí, o fato Cícero comprar um carro, né, seria o fato concreto. Por que o senhor está fazendo essa diferenciação do que está na lei e do que o que acontece no mundo real? Porque, veja, são coisas diferentes, me parece que isso está bastante claro. Só que muita gente que escreve em direito tributário e o próprio legislador, né, em falando do CTN, utiliza fato gerador para os dois. Então, ora você vai ver fato gerador como sendo o que está previsto na lei, ora você vai ver o fato gerador como aquilo que acontece no mundo real, né? Então, há uma certa confusão terminológica, vamos chamar assim, há uma certa confusão terminológica em que se utiliza a expressão fato gerador para tudo, tanto para o que está previsto na lei, de forma abstrata, como para o que acontece no mundo real. Né? A proposta do Geraldo Ataliba, inclusive, é fazer, né, como de fato fez, né, e isso vem sendo seguido por muitos autores, né, o que de fato ele fez, que é separar, utilizar expressões distintas para cada um desses conceitos. Né? A ideia, então,
a crítica que se faz é justamente a utilização indistinta, né, da expressão fato gerador para essas duas situações, a abstrata e a concreta. Então, só que para que vocês tenham uma ideia, tem autores que chamam o fato gerador em abstrato, que é o que está na lei, e o fato gerador em concreto, que é o que acontece no mundo real. Tem gente que usa fato gerador para os dois, tem gente que usa fato gerador... Boa noite, professor. E aí, mestre, como é que tá? Beleza? Bem, graças a Deus. Tem gente que utiliza fato gerador para o que acontece no mundo real e hipótese de incidência para o que está previsto em lei. Então, vejam aqui que no slide que está aí projetado para vocês, que o Geraldo Ataliba, ele propõe, inclusive, o quê, né, na sua obra? Chamemos do que está previsto em lei de forma abstrata de hipótese de incidência. A descrição abstrata, o ser proprietário de veículo automotor, quem adquirir a propriedade de um bem imóvel a título oneroso vai pagar o ITBI, né? Então, essas expressões que vêm na lei, essas hipóteses descritas na lei, Geraldo Ataliba, vamos chamar isso aqui de hipótese de incidência. E o que acontecer no mundo real, que é o Cícero comprar o carro, chamemos de fato imponível. Então, ele propõe a utilização de expressões distintas, né? Não significa dizer, senhores, aqui, que quem não utiliza essa convenção do Geraldo Ataliba está errado. Agora, todos têm que ter a percepção de que nós temos duas situações. Uma é a que está prevista em lei, né, que seria a hipótese de incidência, mas que muitos chamam de fato gerador, e o que acontece no mundo real, o Cícero comprar o carro, né, que seria o fato imponível, que segundo o Geraldo Ataliba, mas que também muitos também chamam de fato gerador. Tenham cuidado, né, e lembrando, né, sempre vamos ter uma previsão abstrata e o fato real. E é o fato real que, por estar previsto em lei, que faz surgir a obrigação tributária. Beleza? Então tá. Então, fazendo essa divisão de que o que está na lei é abstrato, é a hipótese, e o que ocorre no mundo real é o fato imponível, né, a gente passa justamente para o miolo da teoria. Né? Eu falei lá no início do chamado antecedente ou da chamada hipótese. Então, imaginem o seguinte: o que é necessário, qual é o primeiro elemento que é necessário para surgir toda e qualquer obrigação tributária? É a existência de uma lei, prevendo hipóteses de incidência, certo? A lei tem que trazer a hipótese de incidência no mínimo, né? Ela vai trazer, inclusive, mais do que isso, né? Então, vejam, antes de tudo eu tenho a lei. Depois de uma lei existente, aí o que acontecer no mundo dos fatos, né, vai ser analisado se a lei vai incidir ou não vai incidir. Por isso que o nome é hipótese de incidência. Se você se amoldar à lei vai incidir e vai te gerar uma consequência, que é o pagamento do tributo. Se a lei não se amolda, já dei um exemplo bem, né, bem grosseiro, mas que deixa bem explicado, né? Você comprar bicicleta elétrica, você não vai pagar IPVA se você adquirir uma bicicleta elétrica, porque não se amolda à lei de IPVA. Para fins tributários, bicicleta elétrica não é veículo automotor. Então, nesse caso, a lei não incide. Se a lei não incide, você não paga tributo, né? E aí, basicamente, senhores, nós temos 5 critérios, ou 5 aspectos, ou 5 elementos, dependendo de quem você vai ler, né? Alguns chamam aspectos do tributo, elementos do tributo, né? Critérios, né? Eu estou colocando aqui na minha apresentação os critérios, né, da regra, ou os critérios do tributo. Basicamente são 5. 3 já estão aí no slide, os critérios material, espacial e temporal, né? E esses 3 estão no que a gente chama de antecedente. Porque, na verdade, esses 3 explicam justamente o que vai acontecer. E vejam aí os pontos que eu trouxe aí no slide, né, nesses 3 critérios. Esses 3 critérios juntos vão me trazer um fato de conteúdo econômico, vão definir por inteiro essa situação, identificar eventos portadores de expressão econômica. Lembrem, né, em regra,
os fatos que interessam ao direito tributário são fatos que têm expressão econômica, né? De você adquirir uma casa, de você comprar um carro, de você ganhar rendimentos pelo seu trabalho, né? São fatos da vida que têm repercussão econômica, né? E, obviamente, que aí o direito tributário vai lá e regula isso, trazendo uma consequência, né? Como consequência, o pagamento de tributos. Então, nesse antecedente, que é a conjugação desses 3 critérios, o material, espacial e temporal, você vai sempre ver que vai haver um comportamento humano condicionado no tempo e no espaço. Basicamente, esses 3 critérios é esse resuminho, essa frase. É um comportamento humano condicionado no tempo e no espaço. Né? E esse comportamento humano condicionado no tempo e no espaço vai justamente fazer o que a gente chama de descrição do fato. Como, professor? Vamos lá, olhar cada um desses critérios aí. Já a gente vai esmiuçando isso ao longo da aula. Do outro lado, nós temos o consequente. Bom, então nós temos 3 critérios no antecedente, o critério material, territorial e espacial. E no outro lado, na consequência, ou no que a gente chama aqui de consequente, nós temos 2 critérios que estão aí projetados a vocês, que é o critério pessoal e o critério quantitativo. Certo? Porque toda vida que você pratica um fato, qual é a consequência? Surge a obrigação tributária, não é isso? Obrigação tributária não é relação jurídica, isso já foi explicado a vocês. E se a obrigação tributária é relação jurídica, eu vou ter o que então? Um sujeito ativo e um sujeito passivo. Olha lá, é o critério pessoal. Vai haver uma relação que vincula sujeito ativo e passivo, o dever ser intraproposicional, que eu falei no início da aula. E mais do que isso, além de haver essa vinculação, o Estado vai mensurar a tributação. Ele vai mensurar o tamanho da obrigação tributária, ele vai fazer a continha, né? A exemplo do IPVA, ele vai pegar lá o valor do veículo e vai aplicar uma alíquota aqui no Acre de 2%. Né? E aí vai fazer essa aplicação da alíquota vezes base de cálculo, vai chegar no valor do tributo, que seria o critério quantitativo. Então, aqui, né, nesse consequente, nessa parte do lado de cá, do lado de lá tem um antecedente, do lado de cá tem um consequente, é que você vê efetivamente a formação da relação jurídica e o surgimento da obrigação tributária, porque aqui no consequente que você verifica que há de fato aí uma mensuração do que aconteceu quando o Cícero comprou o carro. O que é que agora o Cícero vai ter que fazer em relação ao Estado do Acre? Ele vai ter que se submeter ao pagamento do IPVA. Então, basicamente, a teoria, ela orbita, né, e vocês vão ler isso no livro, ela orbita em cima disso. E se vocês forem analisar qualquer legislação sobre qualquer tributo, vai ser basicamente isso que vai acontecer. Eu tenho uma lei definindo os aspectos desse tributo, de forma abstrata, e toda vida que você, contribuinte, pratica isso no mundo real, a gente tem que ver se aquela lei vai se aplicar ou não. Se ela se aplicar, eu tenho uma consequência. Se ela não se aplica, ela nem incide. Se faltar um desses elementos, ela não vai nem incidir. E a consequência de ela não incidir é que não vai haver nem o surgimento do fato imponível, muito menos a obrigação de pagar tributo. Certo? Pois bem, vamos agora passear por cada um desses 5 critérios. Eu vou começar com o critério material, né? Como eu disse lá atrás, lá no antecedente, o antecedente ele é composto do critério material, espacial e temporal. O critério material, senhores, é verdadeiramente o tal do comportamento humano. Lembra? O comportamento humano condicionado no espaço e no tempo. O comportamento humano é o que a gente chama, na teoria, né, da regra matriz, de critério material, ou aspecto material, ou elemento material do tributo, independente aí, ou dependente, que vocês vão ver, podem ter esses sinônimos. E o que é o critério material? Nada mais do que um comportamento previsto de forma abstrata na lei. É simples assim. Né? Eu coloquei exemplos aí no slide, né? O ser proprietário, uma ação também, né? Um comportamento enquanto ação, né? Vender mercadorias é um comportamento que vai me gerar pagamento de tributo, óbvio. Né? Quem vende mercadoria vai pagar ICMS, dependendo da mercadoria, paga IPI e assim por diante.
Então, a lei vai trazer isso, né, de forma abstrata, esses comportamentos. E aí você tem que verificar se, diante do caso concreto, o comportamento previsto na lei realmente foi praticado ou não. É uma das formas, inclusive, para saber se a tributação é devida ou não, se você praticou uma conduta que está prevista em lei. Porque se não está prevista em lei, senhores, nem por analogia poderíamos dizer, olha, vou pegar uma conduta parecida com essa que o Cícero praticou no mundo real para cobrar tributo do Cícero. Se a minha conduta não se amolda exatamente à lei, senhores, não vou pagar tributo. Simples assim. Tá? Então, o critério material, né, pode ser definido, para ficar bem didático, né? Normalmente ele vem na lei de que forma? Um verbo acompanhado de um complemento. Ser proprietário de um veículo automotor. Vender mercadorias em estabelecimento comercial e assim por diante. Né? Então, sempre vai vir um verbo acompanhado do seu complemento que vai definir justamente o quê? Comportamento. Um comportamento, lembra da norma de conduta? Uma conduta que, se confirmada no mundo real, se essa conduta for praticada lá, vai gerar obrigação. Tá? Então, o critério material é o primeiro desses elementos aí do antecedente. O segundo é o chamado critério espacial, porque nós sabemos que interessa muito ao Estado saber onde o fato aconteceu, onde o Cícero praticou a conduta. Imagine que você está prestando serviços como autônomo, então você é um contribuinte de ISS. Dependendo de onde o serviço foi prestado, né, que seria, em tese, uma das hipóteses, né, em que você pagaria, onde você pagaria o ISS, né? No nosso estado, nós sabemos que aqui em Rio Branco, o município cobra 5% de ISS, mas aqui no Pujari cobra 3%. Então, saber onde aconteceu o fato imponível, né, no caso aí, o fato gerador em concreto, ou o fato concreto, é relevante do ponto de vista do local, porque sabemos que cada ente federativo tem a sua competência tributária, ninguém invade a competência do outro, e obviamente que, diante de um fato tributável, de um fato imponível, que gere a obrigação de tributar, eu vou pagar para um ente federativo. Então, eu não vou pagar ISS para Rio Branco e para o Bujari. Se eu prestei o serviço no Bujari, eu vou pagar lá, emito a nota lá. Tranquilo. Né? E vou pagar ISS pelo serviço que prestei lá. Se prestei o serviço aqui, pago aqui, mas não vou pagar não vou pagar para os dois municípios, né, que têm a mesma competência, mas cada um dentro dos seus limites territoriais, que é o que me leva justamente ao terceiro elemento, que é o critério material. Ou critério, desculpa, pessoal, o espacial. O temporal é o terceiro que, em conjunto com o espacial, vai me levar justamente a quando o fato aconteceu. Então, vejam, o material fala do que você tem que fazer para surgir a obrigação, a conduta. O espacial, onde você praticou a conduta, para saber, inclusive, quem tem a competência para cobrar o tributo. Então, o local é importante, né? É importante que se saiba onde, né? Considerando que município, estado e união têm competências separadas, né? E também preciso saber quando que aconteceu o fato. Por que o quando também é relevante? Né? Porque eu tenho que saber qual vai ser a norma a ser aplicada diante daquele fato jurídico. Né? A regra qual é? Que vai se aplicar a legislação que tinha eficácia à época do fato. Se eu comprei o carro hoje, eu vou me sujeitar às normas do IPVA que hoje estão sendo aplicadas. Ainda que eu demore, sei lá, 6 meses para ir lá emplacar o carro, né, comunicar o Estado, né, por absurdo, tá? Que eu só vá lá ano que vem para emplacar o carro, né, escondi meu carro por aí, né, e daqui para lá houve alteração na legislação do IPVA, mas vai valer justamente a época da aquisição. Não estou nem aqui falando, né, de penalidades que eu esteja cometendo, que estarei sujeito a penalidades por conta disso, né, por conta das infrações. Mas
Em relação ao tributo propriamente dito, né, se a aquisição foi feita hoje, obviamente que a lei, né, que está vigente em aplicação hoje, né, é que vai ser aplicada para mim. Então, o tempo também é relevante. Então, se você juntar os três, vejam, a conduta humana praticada em um local a um determinado tempo, temos aí a conjugação desses três critérios aí como chamado de antecedente, que é o que está antes de surgir a relação. Porque se eu não comprei o carro, senhores, não há relação alguma entre Cícero e o Estado do Acre. Então, antes do Cícero comprar o carro, não tem nada, o Estado não tem direito de me cobrar IPVA porque eu não tenho um carro. Agora, no dia que eu fui lá, no dia 6 de maio de 2020, você foi lá, adquiriu a propriedade de um veículo, foi na concessionária, comprou o carro, saiu de lá com o carro lá sem placa. Aí você praticou uma conduta prevista em lei, num território, num certo local, em Rio Branco. Então já sei aí que provavelmente o Estado do Acre vai me cobrar o IPVA. E aplicando a legislação que é eficaz hoje, no dia 6 de maio. Ainda que haja uma superveniência de alteração legislativa, ainda que demore para eu ir lá pagar o tributo, né, vou ser cobrado segundo as regras da legislação vigente e eficaz à época do fato gerador, do fato imponível. Certo? Então, vejam que é assim que funciona e é assim que se compõe um antecedente. Quando os três elementos, ou os três critérios se verificam, senhores, aí a gente vem para o tal do DVC. Então, vejam, se o Cícero comprou um carro em Rio Branco hoje, critério material, espacial e temporal, então ele pagará IPVA. Surgirá uma relação entre Estado do Acre e Cícero. Vejam que eu estou sendo enfático no surgirá, no pagará, por quê? Porque esse é o tal do DVC. Esses três critérios vão se vincular aos critérios do consequente, que a gente vai explicar agora, pelo dever ser interproposicional. Então, critério material, espacial, temporal, o Cícero comprar o carro em Rio Branco, 6 de maio, vai se vincular uma consequência. Vai surgir uma obrigação entre o Estado do Acre e Cícero, mensurada na aplicação, na legislação, com a base de cálculo sendo o valor do veículo e a alíquota sendo 2%. Então, isso acaba se vinculando justamente através do DVC interproposicional. E dentro da relação jurídica entre Estado do Acre e Cícero, temos o DVC intraproposicional, vincula o sujeito ativo ao sujeito passivo. O Estado vai ter a obrigação ou o direito de me cobrar e eu tenho a obrigação de pagar. Certo? Pois bem, vimos os três critérios do antecedente, vamos para os dois critérios do consequente, que está do outro lado da ponte. Né? Vamos fazer isso. Né? A partir do momento que eu pratiquei, né, que eu me amoldei aos três critérios do antecedente, eu passo a ponte e gero uma consequência. E essa consequência ela passa por dois critérios. O primeiro deles, subjetivo, que é aquele que me permite identificar quem são os sujeitos da relação. Eu vou pagar o ISS para o município de Rio Branco ou para o município do Buxari. Né? Então, a consequência me leva à perfeita identificação dos sujeitos da relação. Então, vejo, já estou falando em relação. Vejo que antes de eu comprar o carro não tinha relação alguma. Cícero e Estado do Acre, no caso do IPVA. Mas a partir do momento que eu comprei o carro, já posso falar em obrigação, ou já posso falar em relação jurídica entre Estado do Acre e Cícero. Então, vejam que vai surgir uma relação jurídica, e em havendo uma relação jurídica, óbvio, nós temos sujeitos dessa relação, que, a grosso modo, é quem? É poder público, é Estado e contribuinte ou responsável tributário. Então, o critério subjetivo é uma consequência lógica de ter ocorrido um fato jurídico tributável. Se você comprou um carro, você vai pagar IPVA. Se você comprou uma casa e vai transferir essa casa para o seu nome, né, você adquiriu a propriedade da casa, você vai pagar o ITBI, né, para poder transmitir para o seu nome o domínio do bem. Né? É uma consequência. Né? Então, vai surgir a obrigação, e essa obrigação, por ser relação jurídica, me traz aí o tal do critério subjetivo, que é a identificação. Como eu coloquei aí, sujeito ativo de um lado, sujeito passivo do outro.
certo? E junto com o sujeito ativo e passivo, que formam a relação, no consequente eu tenho o que a gente chama de critério quantitativo. Aí eu consigo mensurar, né? E aqui eu estou falando justamente em quê? Na apuração do crédito tributário. E já falamos isso em aulas anteriores, né? Quando você compra o carro, surge a obrigação tributária. Não necessariamente naquele momento em que você comprou o carro vai surgir o crédito. E normalmente não é ali que surge o crédito, surge a obrigação. Mas você só vai saber quanto que você vai pagar de IPVA quando o Estado lançar o tributo. E quando é que o Estado vai lançar o tributo? Quando você vai lá e dá ciência ao Estado de que você comprou o carro. Né? Do ponto de vista prático, é quando você vai emplacar o carro. Que você ali, dentre outros tributos, né, taxa de vistoria, de emplacamento, etc., que são taxas, né, pela prestação de serviços, ele também já vai emitir, porque já vai fazer o lançamento ali do IPVA, a partir do momento que você chegou lá com a nota fiscal querendo emplacar o carro. Então, nesse aspecto aí, vai surgir a relação CICER do Estado do Acre, né? E agora o Estado vai justamente utilizando-se do critério quantitativo, que também está na lei, né? Dizer qual é o tamanho da tributação. Então, Cícero, está aqui a sua guia de recolhimento, você vai pagar 2% sobre o valor do carro. Se teu carro custou 40 mil reais, tu vai pagar 800 reais. Se teu carro custou 200 mil reais, você vai pagar 4 mil reais. Simples assim. Né? Então, com o critério quantitativo, surge justamente o quantum debeatur, né? O débitum tributário, como eu coloquei no slide. É aqui que eu consigo ver a mensuração. Né? Lembrem, né? No critério quantitativo eu tenho justamente o tamanho do crédito tributário, que a gente já viu anteriormente, né? Inclusive das formas de lançamento. E aí eu sigo trazendo aqui os elementos que compõem esse critério quantitativo, que são dois: a base de cálculo, né, que serve para medir as proporções do fato, né, qual é a base de cálculo do IPVA, o valor do veículo, qual é a base de cálculo do IPTU, o valor venal do imóvel, isso tudo está na lei. Né? Então, a base de cálculo é justamente um dos elementos que formam ou que auxiliam na busca do valor do tributo. Né? E aí a ideia aqui é que a base de cálculo seja utilizada para compor o tamanho da dívida, e vai ajudar para se determinar a dívida tributária ou débito tributário. Né? Junto com a base de cálculo, nós temos a alíquota. Né? A alíquota nós podemos ter duas possibilidades, né? Um valor fixo, né? Mas normalmente a gente entende a alíquota como sendo um percentual, né? Os impostos em regra, neles são utilizados alíquotas, né? Mas outros tipos de tributos, como taxas, por exemplo, nós podemos ter valores fixos, né? R$ 257, por exemplo, é a taxa para emissão de passaporte. Né? Mas quando eu estou falando de imposto, IPVA, 2%, o ITBI no município de Rio Branco também é 2%. Né? Imposto de renda, nós temos alíquotas progressivas, dependendo dos rendimentos tributáveis, elas vão de 7,5% até 27,5%. Então, cada tributo traz no bojo das respectivas leis o critério quantitativo. Qual é a base de cálculo? Qual é a alíquota? Certo? Então, senhores, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o critério material, que é a conduta, o critério espacial, o critério temporal, o critério subjetivo e o critério quantitativo, todos eles vão estar devidamente explicitados na lei. Imaginem, por exemplo, uma lei que define a conduta, o local, o tempo, definem quem é sujeito ativo e passivo, mas não te diz qual é o valor do tributo. Será que o Estado poderia cobrar um tributo se não houvesse, por exemplo, qual é a alíquota daquele tributo na lei? Se não houver alíquota, é algo impossível de se criar. E ele não pode, de novo, utilizar a analogia para a imposição de tributos. Então, a lei tem que definir de maneira clara e precisa todos esses 5 critérios, para que, diante de situações concretas, o Estado consiga verificar se realmente a lei vai incidir
com toda a sua consequência, com o surgimento da obrigação tributária e o consequente pagamento do tributo, ou não. Né? Então, uma lei tributária deficiente, né, que não descreva com precisão algum desses critérios, pode levar ao não pagamento, à não cobrança de tributo, sob pena de haver aí a eventual cobrança ilegal, né, se não houver a perfeita definição desses 5 critérios. Entendeu a importância da gente conhecer os 5 critérios? Porque diante de casos concretos, você tem que ver se essa imposição que está sendo trazida diante de um caso concreto, ela é legal ou não. E aí você estaria apto a dizer, eventualmente, para o teu cliente que essa cobrança ela não poderia ter sido realizada e o porquê que ela não poderia ter sido realizada, para que você, como profissional jurídico, consiga se posicionar na solução a ser adotada no caso concreto que chegou ao seu conhecimento. Essa é a ideia, né? A sistemática, inclusive, se utiliza para tudo. Então, senhores, eu fiz esse quadrozinho, essa tabelinha aí, que meio que resume, né, o que a gente falou aqui dentro da teoria da regra matriz de incidência. Né? Nós temos ali o... Vocês conseguem ver essa setinha, não? Eu girando a seta aqui, não? Sim ou não? Não, professor. Não, né? professor. Então tá. Então, vamos lá, vamos tentar explicar. Logo no canto esquerdo, nós temos ali um NJT, né? Uma seta? Parecia aquele programa do Silvio Santos, né? O cara que estava com fone de ouvido. Sim, não, dava um grito, né? Estão vendo aqui do lado esquerdo que tem um NJT? Tranquilo, né? Aqui, no canto esquerdo, aqui, ó, bem no meio da página do slide, tem NJT, que é a norma, né? Essa norma ela vai se dividir em 2 partes, né? O H, aí, na verdade, esse HT é a hipótese, né? É o antecedente. E esse antecedente ele se divide em 3 critérios, que já falamos aqui. Critério material, só para lembrar, né? Verbo mais complemento, ser proprietário de veículo automotor, né? O critério espacial, que define o alcance, né, dessa regra de conduta, né, no espaço territorial, para definir, inclusive, competência tributária, né, para imposição de tributos, e o critério temporal, que é relevante na medida em que vai valer a legislação eficaz à época da ocorrência do fato. Né? Então, nós temos aqui os 3 critérios, né, que estão na hipótese, no H, e na parte de baixo nós temos um CST, consequente tributário. Esse consequente tributário, ele é caracterizado por 2 critérios, que é o critério pessoal, sujeito ativo e sujeito passivo, e o critério quantitativo, que é a base de cálculo e alíquota. Então, vejam que eles estão separados, porque o consequente ele só vai surgir se os 3 critérios do antecedente se confirmarem no mundo real. Como, professor? Aí eu tenho aí uma expressãozinha que explica isso, né? Um fluxo bem mais matemático, por assim dizer, né? O pessoal aí do direito não gosta muito de expressão matemática, não gosta muito de matemática, né? Mas vejam, Eu gosto. Essa expressão aí nada mais é do que eu coloquei aqui, só que por meio de um fluxo. Então vejam, aqui embaixo eu tenho a norma engloba tanto a hipótese como o consequente, porque a norma tem que trazer descrito todos os 5 critérios, né? E na norma nós temos aqui o HT, que é a hipótese ou antecedente, e ela é composta de quê? Do CM, o critério material, que é o verbo mais complemento, D mais C aqui é o verbo mais complemento, acrescido do critério espacial, que é o CE, acrescido do critério temporal, que é o CT. Se esses 3 critérios, senhores, se verificam diante de um caso concreto, vejam que tem uma setinha para baixo. E essa setinha para baixo está me levando aqui a um DSN e a um DSM, que são os deveceres, né? Os que a gente falou anteriormente, o interproposicional e o intraproposicional, que é o dever ser neutro e o modalizado.
E a consequência disso é que vai surgir o CST aqui, que é o consequente tributário, que nada mais é do que a conjugação dos critérios pessoal, que é o CP, sujeito ativo e sujeito passivo, o SA mais SPI é o sujeito ativo mais sujeito passivo, juntamente com o critério quantitativo, que é a base de cálculo com a alíquota. Então, esse fluxo que está no slide aí, ele resume a teoria da regra matriz. É sempre assim que vai se comportar qualquer relação que surja para pagamento de tributo, independente do tributo, senhores. Esses 5 elementos têm que estar previstos na norma tributária. E para você verificar se a tributação é devida ou não, você tem que verificar se, no caso concreto, todos esses critérios estão preenchidos, estão contemplados. Então, eu vejo se os critérios estão devidamente previstos em lei e vejo se o fato concreto se amolda perfeitamente ao que está na lei. Se a resposta para tudo é sim, senhores, tem uma obrigação de pagar tributo. Se a resposta é não, né, está faltando alguma coisa aqui, eu não tenho critério subjetivo, a lei não define quem é o sujeito passivo de tributo, então ele não pode cobrar de mim. A lei não diz quanto que eu tenho que pagar, porque ela não diz qual é a alíquota do tributo, ela só indicou a base de cálculo, ele não pode cobrar o tributo de você. Né? Se lá a bicicleta elétrica não está dentro do conceito legal de veículo automotor, ele não pode cobrar IPVA. E por que não está, na verdade? Né? Então, aqui, ela só me mostra, né, esse fluxo aqui só me mostra que na lei eu tenho que trazer esses 5 critérios, né, de forma clara, e tenho que verificar se os 5 critérios se verificam diante de situações concretas. Né? Eu deixo aqui a vocês, para não deixá-los, né, desamparados, eu fiz aqui um glossário aqui para cada expressão dessas, né, o que é que significa cada uma delas. Não vou ler, né, que já expliquei aqui. Né, e o DVC, né, o N, que é o neutro, que é o interproposicional, e o DVC modalizado, que é o intraproposicional. Aqui é que vincula, no intraproposicional vincula sujeito ativo e passivo, e no DVC neutro vincula antecedente e consequente. E fechou aí esse resumo, né, é um resumo, na verdade, da obra ou da teoria que o Geraldo Ataliba especifica no livro Hipótese de Incidência Tributária. E aí? Ruim? Bom? Mais ou menos? Estou aberto aí a dúvidas de vocês.